Uma coisa que acontece, que eu já falei pra vocês recentemente, eu fiz uma série falando sobre isso, e faz tempo que eu não falo sobre Red Pill ofensiva, né? Tá faltando um pouco aqui no canal voltar a falar sobre isso. E aquela história do pullback, né? Uma coisa que é muito comum acontecer, que é quando a mulher ela some de repente, sem mais nem menos, tal, e normalmente não é porque ela perdeu o interesse, muitas vezes pode até estar sendo um teste que ela tá fazendo aí contra você. E o que acontece normalmente quando os caras tomam um pullback é que eles ficam desesperados, eles sentem vontade de correr atrás, aquela história do chato sumiço, a gente sabe que isso funciona. Isso vai deixar você pé da vida, você vai ficar incomodado, até inclusive eu falei recentemente lá, se uma coisa que te incomoda muito, você bloquear e assim por diante, porque assim você não cria expectativas, porque nós somos seres humanos, cara, a gente não é robô. Ninguém é o exterminador do futuro e você vai ficar de boa, a garota vai sumir, às vezes você vai ficar na expectativa de que ela vai se comunicar com você por alguma via. Então você vai ficar esperando que isso aconteça. Quando você bloqueia, meio que você não cria expectativa, porque você bloqueou o acesso que ela poderia ter para chegar até você. Aí sempre que seu celular apitar, sempre que acontecer um negócio, sempre que você vê um story seu, você vai lá conferir para ver se ela não olhou alguma coisa do tipo, aí você vai ficar perturbando e te incomodando mentalmente, emocionalmente. Quando você bloqueia, você basicamente fala, velho, não tem nem como, então você não vai ficar esperando que uma mensagem no seu celular toque ou que ela chegue até você, porque não tem como ela chegar. Então você quebra essa expectativa de você ficar criando, né? Foi isso que eu quis dizer. Aí cada um faz o que quiser da sua vida, depende aí de como você lida com isso, tá? E aí muitos me perguntaram o que fazer quando você toma um pullback e a garota volta. Porque o que vocês têm que entender é o seguinte, rapaziada. Ela vai, muito provavelmente, 100% não existe, muito provavelmente ela vai voltar, rapaziada. Se você tomou um pullback, não foi perda de interesse, que eu já falei. Perda de interesse é uma coisa. Perda de interesse é quando a garota, ela perdeu interesse, só que a perda de interesse ela é progressiva, entendeu? É incomum a garota, tipo, perder interesse do nada. Só se você, vamos supor, cara, você falhou num teste muito sério. Sei lá, você foi lá ficar com ela e você broxou. Entendeu? Alguma coisa assim muito... E às vezes até se aconteceu uma vez, às vezes a garota até releva, né? Mas aí só se acontecer de você fazer isso às vezes consecutivas vezes e você ficar no vermelho. Aí você... Uma das formas de você entrar no polo feminino é você não tendo dick game, é você tendo performance sexual prejudicada. É uma das formas de você entrar no feminino. Tem muito cara que entra no feminino no relacionamento, sabe por quê? Porque o cara perde dick game, ou porque o cara ele não tinha, digamos assim, ou por algum motivo qualquer que seja, ele fica zoado. Essa é uma das maneiras pela qual o homem fica no polo feminino, rapaziada. Entendeu? Ejaculação precoce, broxando e assim por diante. É uma das formas do cara sentir que ele tá devendo pra mulher, cara. Você vai ficar cada vez mais com uma sensação ruim de que você tá devendo alguma coisa pra ela, né? Então, essa é uma das formas de você, da mulher perder interesse. Como eu falei, ou você ficar falhando em teste consecutivamente, o que é que seja. Mas só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Normalmente, a perda de interesse, é o que eu falei, ela é progressiva, não é do nada. O pullback, ele é repentino. É do nada. Não é perda de interesse. Essa é a diferença entre o pullback e a perda de interesse. Quando a mulher te dá um pullback, é como se ela tivesse perdido interesse. Entendeu? Da mesma forma que a mulher se afasta, quando a mulher perde interesse, ela também te dá um pullback. Vocês entendem o que eu quero dizer? Só que na perda de interesse, o pullback tem perda de interesse. No pullback não tem, entendeu o que eu quis dizer? A diferença para você notar, entendeu? Normalmente, o pullback ele é do nada. A perda de interesse é um bagulho que já tá acontecendo, entendeu? Você já tá vacilando faz tempo e de repente a mulher ela vai perdendo interesse aos poucos, gradativamente. Essa é a diferença. No pullback não, no pullback é, caralho, o que aconteceu? Sumiu, de repente. Sei lá o que aconteceu. E normalmente é o que eu falei. Quando você toma um pullback, seu dick game tá da hora. Uma das melhores formas de você avaliar se foi um pullback mesmo, é se você, tipo assim, a relação sexual entre vocês, a última foi boa. E a mulher sumiu depois da última relação sexual. Como eu sei, qual que é a melhor forma de identificar se foi um pullback ou perda de interesse? Como que foi o último sexo entre vocês? Que nota você dá? Se pra você, mano, foi da hora, foi bom. Então provavelmente foi um pullback e não foi perda de interesse ela ter sumido. É a melhor forma de você identificar, entendeu? O que acontece, rapaziada? Ela vai voltar. Pode demorar uma semana, 2, 3, um mês. Ela vai voltar, irmão. Ela vai voltar. Na maioria das vezes ela vai aparecer. Ela vai mandar uma mensagem, ela vai fazer alguma coisa, de alguma forma ela vai entrar em contato com você. Ou sumido, o que quer que seja. Isso é uma coisa que os caras, que eu acho que eu não falei sobre isso, entendeu? Quando você toma um pullback, irmão, se você não correr atrás, se você ficar de boa, entendeu? Se você não validar, que a maioria dos caras fazem, você começar a correr, porque ela tá fazendo isso pra você correr atrás. É o que eu falei, as mulheres são muito masculinas hoje. E às vezes, cara, você tomou um pullback porque apareceu outro cara, irmão.
Aí, rapaziada, que vem a importância de eu falei de você não ser o sniper, cara. Se essa garota é a única garota que você tá ficando, ela é o foco da sua vida. Por isso que eu já falei, na minha opinião, velho. Tudo volta no investimento pessoal. A gente trocou ideia lá com o Fernando, no Redcast, e ele tava falando de cheat test, como passar em cheat test. E não deu pra encaixar o que eu queria falar, porque eu não queria ficar interrompendo toda hora. Entendeu? Como que você passa em cheat test, rapaziada? Emular frame, ironia, exagero, indiferença, ignora. Sabe como você passa em cheat test? Investimento pessoal. A única forma de você passar em cheat test, rapaziada, é investimento pessoal. Você tem que investir em você, cara. Como assim? Eu tenho que ficar uma semana na academia e vender alguma coisa e ganhar dinheiro? Não. São anos, cara. Não tem atalho. Eu já falei pra vocês, não tem atalho. Você vai ter que investir em você durante anos, irmão. Não é da noite pro dia, não tem curso, não tem porra nenhuma. Você tem que investir em você. Vão levar anos pra você adquirir essa mentalidade, que é o que eu chamo de ZAP. O que é o ZAP? O ZAP, rapaziada, não tem como fazer a terminologia associar as letras, né? Mas seria habilidade de ficar sozinho, habilidade de ir embora e indiferença, principalmente. E você pode acrescentar talvez até mentalidade abundante. Ou pelo menos você não pode ter mentalidade escassa. Mentalidade abundante mesmo, foda mesmo, poucos homens vão ter. Mas não quer dizer que você tem mentalidade escassa também. Isso é o que eu chamo de ZAP. O que é o ZAP, rapaziada? Exemplo, o cara que tá num relacionamento às vezes, a mulher ela quer negociar. Ela quer negociar de alguma forma. Ou ele quer negociar com a mulher. Sei lá, a mulher tá com um comportamento que ele não gosta. E tem muito cara que ele não sabe. Isso é uma sacada que eu tive. Tem muito cara que ele não sabe o que fazer. Fazendo esse parênteses aqui agora pra gente continuar sobre o pullback. Tem muito cara que ele não sabe o que fazer na hora que ele precisa negociar no relacionamento. Que ele quer barganhar com a mulher. Em que sentido? Eu quero que você pare de fazer tal coisa. Sei lá, eu quero que você pare de postar tal tipo de foto no Instagram. É uma barganha, você tá negociando com ela. Só que você tem que ter alguma coisa em troca na negociação. Qual que é o maior poder que qualquer pessoa tem na hora de negociar, rapaziada? É o poder de levantar e ir embora. O maior poder que uma pessoa tem numa mesa na hora de uma negociação, o mais forte numa negociação, é aquele que é o capaz de ir embora, de dizer não. Esse é o cara que tem mais força numa hora numa negociação. Só que para você ter isso, cara, você tem que ter o ZAP. Se você for trucar num relacionamento, você tem que estar com o ZAP. Não tem como. O que é? Habilidade de ir embora, habilidade de ficar sozinho e indiferença. Como que você adquire esses três? Investimento pessoal durante anos. Não tem atalho, cara. Não tem. Vou fazer a frame agora vou dar um arm lock. Agora não tem. São anos de você se desenvolvendo. Não tem o que fazer, chefe. É o único jeito. Talvez, na hora que você trucar, você não tem que mostrar o ZAP. Mas você tem que estar com ele. Se você tiver com o ZAP, seu truco vai ser diferente. Você tá com o ZAP, você vai falar, olha só, eu não quero que você continue postando essas fotos. Tá? E? Não, eu só não quero. Não é ameaça. Você tá com o ZAP. Se ela não aceitar, irmão, você vai embora. Você não precisa ameaçar, ela vai sentir. Você só fala assim, eu não quero mais que você faça tal coisa. E se eu fizer? Não, eu só não quero que você faça. Porque se ela fizer, você vai embora. Porque você tá com o ZAP. Se você tá com o ZAP, seu truco vai ser diferente. E ela vai correr provavelmente. Porque ela vai ver, ele tá com o ZAP. Significa o quê? Ele vai me largar, se eu não acatar o que ele tá dizendo. Então, quando você vai barganhar com uma mulher num relacionamento, rapaziada, você tem que ter o ZAP, cara. Habilidade de ir embora, habilidade de ficar sozinho e indiferença. Você tem que ter isso daí. Não tem outro caminho. Só anos de desenvolvimento pessoal vai te trazer essa mentalidade. Não tem atalho, não tem fingimento, não tem emular um valor. Você tem que adquirir essa confiança com anos de investimento pessoal, é a única coisa. Então nessa circunstância que você tem que barganhar com uma mulher, porque os caras me perguntam assim, como que eu faço pra falar alguma coisa pra mulher sem mostrar ciúmes ou insegurança, mas ao mesmo tempo me respeitar? Porque ela tá desrespeitando o cara, vamos supor, dependendo da foto. Esse exemplo só. É um desrespeito. Mas às vezes você fala alguma coisa, você pode estar demonstrando insegurança. Ou ela olhou pra um cara. Como que eu falo pra confrontar ela sem demonstrar insegurança? Sabe como que você demonstra insegurança e demonstra respeito? Você não demonstra insegurança, mas demonstra respeito? Que você é capaz de ir embora, porque você tem o ZAP. Ou que você é no mínimo capaz de terminar com ela, ou que você realmente vai terminar com ela. É assim que você mostra respeito. E dependendo da circunstância, você tem que terminar. Porque você não tá barganhando. Você não tá barganhando, você tá indo embora. Você tá falando, ó, não gostei que você olhou pra tal cara, porque eu tô terminando com você. Você tá se respeitando e ao mesmo tempo você não tá mostrando insegurança. A única forma de você fazer isso ou é você terminando ou é você mostrando que você é capaz de terminar.
Resumindo, a única forma de você mostrar, barganhar em alguma circunstância do relacionamento, que você confrontar a mulher, seja por alguma coisa que ela fez aí, de ciúmes, o caralho que seja, olhou pra alguém, postou uma foto. Como que eu faço isso? Como que eu não caio na insegurança e ao mesmo tempo preservo meu respeito? Entendeu? Mostrando pra ela que você é capaz de terminar, ou que você vai terminar com ela. Aí você consegue se respeitar e não mostrar insegurança ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo expor ali alguma parada que tá te incomodando. Sem mostrar que você tá com ciúmes, alguma coisa assim. Caramba, ele é capaz de terminar comigo? No pullback é a mesma coisa, rapaziada. No pullback é a mesma coisa. Entende o que eu quero dizer? Se você não tiver esses componentes aqui, quando a mulher te dá um pullback, você vai correr atrás. E às vezes você nem precisa ter outras mulheres, cara. Você tem que ter a capacidade de ficar sozinho. Eu me sinto bem sozinho. A vida sozinha é muito boa. Sem ela, eu também fico muito da hora sozinho, sem mulher nenhuma. Você nunca pode ficar dependendo de outra mulher pra você tampar uma que saiu fora. Senão você tá fudido, cara. Senão você sempre vai ser dependente de sempre botar uma outra, uma outra, uma outra. Não, cara. Você tem que ter... Por isso que eu falo, você tem que aprender a ficar sozinho. Só que o investimento pessoal vai ser bom ficar sozinho, rapaziada. Sem investimento pessoal, cara, ficar sozinho não é da hora. Eu curto ficar sozinho. Eu tenho uma televisão. Eu tenho dinheiro numa conta. Eu tenho hobbies pra mim fazer. Tenho amigos. Eu curto ficar sozinho. Por quê? Porque eu sei me entreter comigo mesmo. Então, quando você toma um pullback, a garota vai te procurar. Pode demorar uma semana, 2, 3, um mês, ela vai voltar. Quando ela voltar, rapaziada, você não pode ser fácil, cara. Você tem que deixar ela fazer a correria. Só que você também não pode demonstrar que você tá dolorido. Você demorou muito pra me procurar, agora não sei o que, não sei o que. Não é assim. Aí você também não pode já ser ansioso, desesperado, que provavelmente você vai ficar igual um cachorrinho abanando o rabinho, porque ela te procurou, e você vai querer marcar imediatamente alguma coisa com ela. Você não pode. Trata ela numa boa, troca ideia, mas deixa ela fazer a correria. Não valida, deixa ela te validar. Deixa ela procurar sua validação. Uma hora ela vai falar, e aí, a gente não vai se ver? Você fala, cara, nossa, sempre bota a culpa no investimento pessoal. Cara, tô trabalhando tanto, tá uma correria do caramba, cara. Meu Deus, nossa, você não tem noção. Você não pode ser ansioso e querer, não, vamos se ver, vamos marcar alguma coisa, tal, tava pensando em você, tal, etc. Provavelmente é aí que ela vai, não sei, tô na correria, ela vai tentar fazer você correr atrás de novo. Que foi o motivo inicial pelo qual ela te deu o pullback. Entendeu? Então você não pode ser fácil nessa circunstância, deixar ela correr atrás da sua validação. Se você passar nesse teste, é muito improvável que você vai tomar um pullback de novo dessa magnitude. Você pode tomar, depois de 1 ano, 2, vai demorar para ela meter de novo um pullback. As mulheres, rapaziada, elas são como animais selvagens muitas vezes, elas querem ser domadas, velho. Só que elas não vão querer ser domadas assim, falar pra você. Isso é um jogo de dominância, cara, que ela tá fazendo. Se você passar nesse teste, cara, vai demorar de novo pra ela testar a sua dominância com ela. Vai demorar. Dessa forma que você bota ela numa posição feminina e de submissão, que é o que ela queria mesmo, que é o que ela quer se sentir, nessa posição feminina. E normalmente ainda você tem que colocar uma condição. Se ela sumiu do nada, porque provavelmente ela foi ficar com outro cara. E é o que eu falei, você não pode ficar puto, velho. Por isso que se você tiver na mentalidade escassa no sniper com essa mina, você vai ficar puto que ela foi ficar com outro cara e você não tava com ninguém. Você vai ficar puto. Então você também não pode aceitar numa boa, foi o que eu falei, você tem que pôr uma condição. Beleza, a gente pode até se ver de novo, mas você vai ter que fazer um jantar pra mim, porque eu não gostei pelo motivo pelo qual você sumiu do nada. Você some do nada e agora você volta assim de repente, você acha que é fácil assim? A gente pode se encontrar, mas você vai ter que fazer um jantar pra gente. Quero que você cozinhe pra mim. Se você colocar uma condição, irmão, você vai ver como você vai se respeitar. Talvez ela não aceite. Realmente, não vou garantir que nesse caso ela vai aceitar. Ela fala, nossa, você tá querendo demais. Não vou cozinhar nada pra você, quem você tá achando que eu sou? Talvez ela fale isso, mas você vai ver como você vai se sentir respeitado. Então espero ter ajudado nessa questão do pullback, pra fechar pra vocês aí como que acontece, de um modo geral, o que você tem que fazer quando ela volta, beleza? Esse é o recado, tamo junto aí, deixa o like por gentileza, se inscreve, um abraço.